Olá, bom dia. Vamos correr exatamente no ponto que a gente parou, que foi jogando aquele jogo que acho é de Smulian, para ver se a gente consegue achar uma numeração de certos conjuntos. Então, só para lembrar, a ideia é que temos um certo conjunto de segredos, vamos dizer. O inimigo eu, nesse caso, eu vou escolher um elemento aqui no S e teu objetivo é adivinhar qual é o meu elemento, perguntando apenas perguntas equacionais, no sentido de você vai falar: ei, teu elemento é aquilo, você não tem o direito de fazer outro tipo de pergunta. E nós dois sabemos qual é o conjunto S, isso não é segredo, só que o único segredo é qual foi minha escolha. Então o jogo começa e eu escolho um membro e você precisa, cada dia você tem um novo palpite. E a ideia é que somos imortais, então a pergunta é se você aceitaria jogar nesse jogo ou não, dependendo no conjunto. Então, a primeira coisa que a gente viu, mas na verdade não, o mais fácil seria se meu conjunto tem só 5 elementos, sei lá. Aí com certeza você vai ganhar, você vai escolher uma ordem desses 5 elementos. Primeiro dia você vai escolher o teu primeiro membro, segundo dia blá blá, até o dia 5 com certeza você vai ter ganhado. Talvez antes. Então, o primeiro interessante foi o N, que a solução foi de Moisés, que é realmente muito simples. A ideia é que no dia 0 você vai perguntar se, como vou chamar o meu membro aqui, Wzinho. Então, eu escolho um Wzinho no S e a tua primeira pergunta vai ser: ei, o W é 0, certo? Isso vai acontecer no dia 0. E em geral, no dia I, você vai perguntar: ei, teu W é o I? E se você seguir a estratégia que Moisés construiu, com certeza você vai ganhar nesse jogo, porque somos imortais. Então, não importa quão grande é o número que eu vou escolher, você com certeza tem vitória garantida. Então, a ideia é que a gente vai ficar mudando e dificultando mais e mais o conjunto S, até chegar num ponto que você não vai ter se a gente conseguir, né, uma estratégia, como é o nome dela? Que garanta a vitória vencedora, eu acho. É vencedora? Você viu isso nas minhas notas ou vocês? Então, não tenho certeza se é assim. Enfim, em inglês é winning strategy, mas é vencedora mesmo? Ok. Bem, então, o segundo conjunto que a gente viu foi qual? Inteiro, sim. E qual foi a estratégia aqui? A mesma, só que depois se oscilar. Então, não é a mesma de jeito nenhum, tá? A mesma com oscilação. A mesma, só que não a mesma, certo? Ok. Então é 0, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 2. E com certeza essa vitória garanta, essa estratégia garanta a vitória também. Agora, até aqui não é nada tão impressionante, porque a maneira que a gente visualiza o N é assim. Então é muito óbvio que com essa estratégia você vai parciar, como é? Apagar, sei lá, você vai passar por todo N. Agora, sobre os inteiros, a gente visualiza eles assim. Vamos dizer que aqui é o 0 e o jeito que eu desenhei já mostra a estratégia. E volta. Isso. Então, isso também é meio óbvio que vai escanear todos os membros do conjunto. O primeiro que a gente viu que não foi nada óbvio foi os racionais, porque nos racionais, se eu pensar na maneira que eu costumo pensar nos racionais, que é praticamente uma linha cheia de buracos. Vamos ver aqui o 0, faz sentido pensar que eu vou começar no 0. Agora, infelizmente, a imagem que tenho na minha mente, em vez de me ajudar, que ela me ajudava antes, agora me atrapalha, porque aqui parece impossível. Mesmo assim, a gente viu como... Vamos ver aqui, sei lá. A gente viu como enumerar os membros do quê? Essa imagem não nos ajudou. O que nos ajudou foi o primeiro argumento diagonal de Cantor, onde ele falou que vamos enumerar, na verdade, os membros de n quadrado. Aí, se eu botar todos os membros nessa maneira aqui, e aqui vou ter o 1, o 2, o 3, e tudo aqui vai ser 1.
É tudo aqui vai ser 2. É tudo aqui. Opa. Tudo aqui vai ser 3. Top. O que falta aqui? Zeros aqui. 1 aqui. 2 aqui. E 13, sei lá, aqui. Ok. E top. Ok. Então a ideia é que se eu arrumar todos os membros do meu conjunto assim, a primeira tentativa seria tentar contar assim, primeira linha, depois segunda linha, terceira linha. Só que se eu seguir essa estratégia, de jeito nenhum eu vou ganhar se o meu inimigo vai escolher qualquer das outras linhas. Porque eu vou ficar preso na primeira linha, porque a primeira linha é infinita. Ok. Também acontece se eu contar as colunas. Agora, a coisa linda de Cantor é que virou a cabeça assim e falou que tal tentar jogar nessa maneira, nessa ordem. E a grande diferença agora que tem, se eu conseguir fazer isso, é que não sei se o stratum seria masculino ou feminino. Seria stratum ou singular, strata ou plural, mas enfim. Meus strata, ok, meus. Estratégia, não? Não, strata é da estratificação. Stratum quis dizer. É que strata masculino. Como? Strata masculino. Masculino? Estratificação que é tá, ok. Sim. Então, essa estratificação aqui do Cantor tem vantagem que cada stratum é finito. Então, se você seguir essa ordem, você não vai ficar preso em nenhum stratum. Daqui a pouco os stratum vão ficar começando sendo muito grandes, ok? Mas não importa porque somos imortais. Um belo dia você vai sair, qualquer stratum você está agora, se você não ganhar nesse stratum, um belo dia você vai sair, vai para o próximo, e um belo dia você vai ganhar porque os stratum exaustiram todo o espaço, ok? Muito bem. Por que isso nos ajudou a enumerar os racionais? Porque a gente visualizou os racionais como pares de números, não sei sobre quê. Só que tem umas certas detalhes, por exemplo, essa coluna não corresponde a nenhum racional, porque é sobre zero, vamos dizer. Esse número e esse número são o mesmo racional, certo? Mas a ideia é a mesma, se você botar todos os racionais que são racionais mesmo, agora quando você vai ficar chegando aqui, é só pular, e continuar para cá. No final das contas, você vai ganhar no jogo. Bem, então, até agora, os naturais, os inteiros, os racionais, todos, mesmo que a imagem que a gente tem na nossa cabeça é diferente, se eu realmente fazer essa abstração que Cantor pediu, abstrair tanto a ordem quanto a natureza dos membros, é pensar apenas como uma quantidade de pontinhos, é a mesma coisa. Você arrumou eles aqui mais perto, mas não existe a ideia de perto num conjunto. Bem, então, qual outro desafio a gente tem aqui? N, Z, Q, qual foi o próximo que a gente viu? Foi o C2. Na verdade, a gente viu o N quadrado, certo? Que é a mesma coisa com esse, então talvez a ordem deveria ser aqui diferente. O N quadrado. Ok. A gente viu uns strings, que foi a tua pergunta, no sentido de começa com um certo conjunto finito de alfabeto. Podemos pensar que esse aqui, sei lá, é esse aqui, que conhecemos, sei lá. Quantos membros ele tem? 26. Ok. E a gente pode ver esse conjunto aqui, o A asterisco, essa coisa aqui, ó. A gente já encontrou esse, o clean star. Quem lembra que é isso? Moisés foi o único que tinha reconhecido lá por causa das regular expressions. É o operador que constrói, ele pega um conjunto, ele constrói todos os strings finitos por membros desse conjunto. Como posso definir isso formalmente? A, AB, ABC, assim? Eu falei formalmente, né? Isso é uma ideia só. Mas é assim? Para tudo. Não, porque parece que você vai esquecer o A.
por exemplo. O string vazio também. Entendi. Para todo é o começo de uma afirmação. Essa coisa aqui é um conjunto. Fale o que você quiser mesmo, porque o que você quiser era certo. Existe. Isso também é afirmação. Tem que pôr um sinal de definido, né? Certo? Agora para tudo. Não é para todo. Para todo é o começo de uma afirmação. E aqui não é uma afirmação. Que tipo de coisa é essa? É um objeto. Que tipo de objeto? É um conjunto. Ok? Como vou definir então esse conjunto? Ah, tá. Então abre o. Pois é, o conjunto de todos os, que não tem nada a ver com para todo, ok? O conjunto de todos os W tal que W é um string finito feito Tem uma expressão para isso. por essa aqui. Alfabeto. Ok, só que isso não é muito formal. Parece que você está falando que tijolo é tijolo. Não, eu estou definindo o que esse operador faz, supondo que a gente entende o que significa string finito. Agora, a gente tem um tipo, a gente já encontrou um tipo que dá para usar como string finito. Qual tipo seria esse? Por exemplo, o hi, ou sei lá, o hello, o help. Como poderia escrever isso? Vamos dizer que não tem os strings. Até agora a gente não definiu formalmente strings. A gente encontrou os strings na programação, sei lá, mas aqui, matematicamente falando, a gente não falou de algum tipo de string. Mas a gente tem um tipo completamente isomórfico com a ideia de string. Qual seria esse tipo que eu posso usar para representar o string? O natural. Qual natural vai ser esse, cara? Seria 8, 5. Esse não é um natural. Cuidado. Mas também um detalhe é que o A eu já dei qual é. O A é esse aqui. Então não tenho problema com as letras, com os characters. Tenho problema com os strings. Então como posso visualizar um string? A concatenação de cada letra com a família dele. Sim, só que concatenação também não sei o que é. Como a gente representa strings? Em muitas linguagens de programação. Não conjunto de caracteres, por quê? Porque se fosse conjunto, o que ele ia ser a mesma coisa de lehe, não, lefl. E não são iguais. Uma? Rede. Uma sequência. Não, mas que é um tipo que a gente já encontrou. Sequência faz sentido, só que sequência a gente, em geral, quis dizer infinita, e aqui meus strings são finitos. Um conjunto indexado? Conjunto indexado, por qual... uma família indexada você quis dizer, mas com qual conjunto de índices você ia pegar? Para esse cara aqui? Por isso que eu falei sequência. Pegaria os naturais. Não, porque se você escolher a sequência, essa não é uma sequência. A sequência tem um membro para cada natural. Como tipo de primeira unidade, 1.1, a gente encontrou um tipo que faz muito sentido usar para essa coisa aqui. Aquele NAT, né? Para definir o NAT. Não, esse foi os naturais. Isso aqui não é um natural. Uma tupla. Uma tupla de tamanho 4, cujos membros são estes. Faz sentido? String, no final das contas, de um alfabeto é apenas uma tupla. O que quer dizer tupla? Que é determinada ordem ou posição. Não, isso, um string não tem nada mais. Então não preciso falar aí, vamos introduzir um novo tipo string, sei lá o quê, investigar propriedades, sei lá o quê. Por enquanto, pelo menos para esses objetivos que a gente está procurando aqui, servem as tuplas. Então, como posso dar uma definição formal disso? Vou dar uns 20 segundos para pensar. Usando o que eu falei, que um string de tamanho n não é nada mais do que uma n tupla feita por membros de A. Então, essa coisa aqui, como posso denotá-la? Defini-la, na verdade. Vou ajudar. Uma curva. Ajudei.
Aqui? Não tem... não. Vou ajudar um pouco mais. Infinito, mas no... Precisa ajudar ainda mais? O que vai botar aqui? De power sets. A união dos power sets. Espera. Primeiramente, só tem um power set para cada conjunto. Se quiser, acha os subconjuntos de A. Mas também não serviria aqui unir... Cadê o caligráfico? Por que não seria o power set de A? O power set de A. Ok, então, se eu usar aqui o power set de A, o que esse sinzinho vai estar fazendo aqui, Bobo? Tem que ser sequência, né? Sim. Também, se eu pegar o power set de A, não vou ter nenhuma chance de conseguir a ordem, que a ordem me importa aqui. Eu vou precisar usar um Nzinho aqui, certo? Então uma N aí. Como? A N. N? A N. Ah, N. Como assim a N? O que seria? O grande e o N. Onde o N? Aí embaixo, como índice. Não, é acima. Sim. Por que é acima? Assim, sei lá, por cima. Qual conjunto é, Moisés? De? N? N membros de A numa tupla. Qual é esse conjunto aqui? Ou A elevado a N? Todo A, cross A. Exatamente isso, é o A cross N vezes. Já delimita o tamanho da string. Que fala exatamente que o tamanho é N. E por isso a gente está unindo aqui, praticamente falando aí. Isso quis dizer todos os strings de tamanho 0. Esse conjunto é singleton, só tem um vazio. Com a string de tamanho 1. Todos os strings de tamanho 1, esse isomórfico com A. Todos os strings de tamanho 2. E por aí vai. E a pergunta foi, o desafio foi ver como eu posso ganhar se eu estou jogando nesse jogo. Alguém adivinhou alguma estratégia? Supondo que meu A é esse conjunto aqui, alfabeto, por exemplo. Vamos lá, então escolhi uma palavra, um string. Você não sabe qual é o string, não sabe o tamanho. Mas dá pra fazer. Peraí, Moisés. Você começa com uma letra e faz 26 tentativas. Ok, então o primeiro dia você vai adivinhar? Primeiro dia você vai adivinhar o quê? No primeiro dia, A. No segundo dia, O string A. Tem certeza que você não vai perder o vazio? A, vírgula, espaço branco. Vamos começar com o vazio? O string vazio. Ok, depois A, depois... Um segundo. Vamos deixar o Moisés continuar a ideia dele. E agora? Certo? A, até? Z. E por aí vai. Cuidado, esses 3 pontinhos aqui são bem menos membros escondidos do que aqui. Certo? A gente viu até aqui na aula passada. Qual foi a tua dúvida? Não. Por que não fica o AA do lado do A lá em cima? Porque se você cair nessa, você depois vai querer pegar o A. E depois o A. Aí nunca vai sair da primeira dúvida. E você só vai adivinhar os strings que só tem A. E se eu escolher o B, você nunca vai chegar nesse palpite. Faz sentido? Ou não? Não? Então, por que eu não colocaria igual a diagonalização de campos? Peraí. Teu próximo segundo seria o quê? AA, certo? Não, AA lá, Como assim lá? do lado. Peraí, eu quero... Não, peraí. Porque você precisa falar para qualquer dia qual vai ser teu único palpite. Então não tem 2 dimensões. O objetivo é falar para cada dia o que você vai adivinhar. Um segundo. Então, primeiro dia A, segundo dia. Não, primeiro dia 0. Quis dizer isso, né? Ok. Depois A, depois. Aí, na mesma linha, AA. O que significa na mesma linha? No dia você vai adivinhar só uma coisa. Qual é teu string? Sim, tá entendendo. Faz sentido? Ok. Moisés? se você imaginar isso como se fosse um sistema de contagem, por exemplo, se você quer chegar... É um sistema de contagem. Base o quê? Base... Isso.
certo? E esses são meus símbolos. E isso mostra claramente, isso é tão trivial que a gente descobriu que a gente consegue escrever todos os números naturais escolhendo base 26. Isso é verdade para qualquer base de 1 a mais. Faz sentido? E essa é exatamente a conta que a gente está fazendo. Enfim. Bem, quase. Quase mesmo. Ok. Então, próximo desafio. Então, mesmo se adivinhar um string, você vai saber qual é. Agora, eu quero adivinhar meu conjunto. Acho que é o próximo mesmo. Não, antes de lá, vamos ver PL, onde o PL é todos os programas que podem ser escritos na linguagem de programação L. Onde L é qualquer linguagem que você gosta de programar. Então, temos o conjunto de todos os programas válidos na tua linguagem favorita. A pergunta é, se eu escolher, supondo que você compartilha comigo qual é a tua linguagem, eu escolho um programa. Tem uma estratégia para ganhar? Eric? Programa é só uma string, não é? Acordamos com Eric? Sim. Programa, no final das contas, é um string, não é? Mas não uma string, você tem uma quantidade mínima de string. Tem uma quantidade Mínima de string para ser um programa. No final das contas, um programa é um string. Tem strings que não são programas, mas qualquer programa que você escreveu na vida é um string. Dá um exemplo de um programa. O que será um programa? Esse é um programa. Bom, só que ele tem espaços em branco. Né? Sim, é string. É um string de 1, 2, 3. O string então tem um espaço em branco ali, né? É um caractere. É um string. O caractere vazio. O string não é essa parte, o string é isso tudo. Não, sim, sim. O parêntese é um dos caracteres do meu string. É porque a outra estratégia não funcionaria para ele, nesse caso. Não, funcionaria, só que você precisa aumentar um pouco o teu A. O alfabeto não tem só A até Z, tem... Tua linguagem começa como certo alfabeto. Em geral é um super conjunto desse, porque inclui parênteses, simbolizinhos estranhos, sei lá o quê. Mas no final das contas, qualquer programa válido que você vai dar para o teu compilador vai acabar sendo... vai ser um string. Uma dúvida então. Sim. Naquela contagem que ele fez, em que momento ele colocaria um espaço em branco no meio? É porque você está esquecendo o caractere, acho esse é o problema. Não, aquele espaço em branco. Aqui? Em que momento ele vai Mas esse espaço em branco na contagem? Naquela contagem, em nenhum momento, porque naquela contagem o alfabeto só tinha 26 caracteres, aqui um alfabeto diferente. Um alfabeto... Mas se eu tivesse o espaço em branco, Certo? em que momento esse espaço em branco ia entrar? Depende na ordem que você vai escolher no teu alfabeto. Se você ordenar, por exemplo, primeiro aqui o espacinho, vamos dizer, porque o alfabeto no segundo tem ordem. Nesse caso, você vai começar assim, conjunto vazio. Depois isso, depois isso, depois isso, blá 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 blá. Um belo momento você ia chegar, tap, opa, tap, 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 tap. Não, desculpa, tap, tap. Na hora da concatenação. Tá, 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 tá. Um belo momento você ia chegar em... Então, para vencer esse jogo, eu preciso ter somente os mesmos caracteres ou eles não estão exatamente nessa sequência que você foi Não, cada dia você vai adivinhar um programa completo. Toda essa coisa, um belo dia você vai chegar nessa coisa. Exatamente isso. Exatamente isso, sim. Porque no final das contas isso é um string. E é infinito. E esqueça os new lines, porque new lines é também um caractere lá, um new line character. Então no final das contas todo o teu programa é um string. Faz sentido? Faz mesmo? Faz. Ok. Então, se em vez disso eu perguntar se são conjuntos de todos os livros que já foram escritos, todos os livros que vão ser escritos no futuro também, você tem uma estratégia, porque cada livro é um string. Faz sentido? Um string talvez meio grande, mas não é nada demais. Não daria para catalogar assim? Como? Usar o indexador dos livros? Como? Tipo, não daria para usar o indexador? Você é imortal, então você não está com pressa, exatamente. Bem, então, até agora todas essas coisas temos estratégias para ganhar. O próximo
Começa a ser interessante. Lembramos ou encontramos essa notação? O que é isso? É o power set finito, ou seja, não todos os subconjuntos do seu argumento, mas apenas os subconjuntos finitos do seu argumento. Então, um certo membro desse cara aqui, por exemplo, é o 8000. E um outro membro dele é o vazio. Mas o conjunto dos ímpares não pertence aqui, por quê? Porque é infinito. Então, esse operador aqui, o power set finito, forma o conjunto de todos os subconjuntos finitos do seu argumento. Agora, seus argumentos naturais, isso quer dizer o quê? Que agora no jogo eu vou escolher um subconjunto de naturais, finito. E a pergunta é se você tem uma estratégia para ganhar. Você não sabe o tamanho do meu conjunto? Fale. Muito bem, se eu consigo adivinhar todos os strings finitos, as tuplas finitas de naturais, isso é ainda mais difícil do que o conjunto, porque quando eu vou escolher uma tupla de tamanho 8, o desafio é adivinhar os 8 membros que eu escolhi, inclusive a posição em cada um que eu botei. Mas se eu escolher apenas um conjunto de tamanho 8, é bem mais, deveria parecer bem mais fácil. E realmente conseguimos. No caso, fazendo igual a 10 temos aqui, botando o número 1 em cima, 1, 2, 3, 4, não seria finito, Não entendi, fala de novo. Porque na string eu coloco A, B, A, C. Certo? Ou no caso dos naturais, não seria infinito, não? No caso dos. 1, 2, 3, 4 e. Sim, desculpa, aqui tem uma diferença, porque. Obrigado. Porque o meu conjunto base, meu alfabeto, não é mais finito. E a gente não atacou os. Que deveria ter atacado primeiramente o n-star. Então, antes disso, vamos aqui. Que é um problema maior. Então, o que acontece agora? Agora eu escolhi um string, entre aspas, só que meu alfabeto agora tem uma infinidade de símbolos. Então, eu vou escolher uma tupla. Você não sabe o tamanho da tupla. E os membros da minha tupla podem ser qualquer natural. Vamos lá, estratégia para ganhar. Não seria a mesma coisa do A estrela, não? Não, a observação de Anderson é o problema. É a resolução, a resposta na tua pergunta. Porque, querendo assim, primeiramente adivinhar a tupla vazia, depois o 0, depois o 1, blá blá blá, depois o 0, 0, depois o 0, 1, blá blá blá, depois o 0, 0, 0, e por aí vai. Só que eu nunca vou sair aqui. Porque aqui tem uma infinidade de membros. Eu não tinha esse problema aqui, porque meu alfabeto era finito. A, B, C, Z, terminei. Agora, 0, 1, 2, vou terminar. Aí tu usa o que ele falou, a diagonalização? Não sei como vou fazer isso. Quero uma estratégia. Colocando de lado 0, 0, 0, 0, 0, 0. Espera aí. 0. Sim, de lá ao lado 0, 0 e não tem nada. A mesma linha. Espera aí. 0, 0. Aí 0, 0, 0 e um embaixo. Então, espera aí. A tua primeira linha, se eu entendi bem, é todas as tuplas feitas apenas por 0? Isso. A segunda seria o quê? Agora seria. Não, 1, 0, 1, 2 ou 3. Qual? Espera aí, começa onde? Aí 1, 0, 1, 0. Aí 1. 1, 1. Então, acho que talvez a ideia dele possa estar certa. A primeira linha, você vai começar com a tupla de 2 até o... Peraí. Vou dar 1 minuto para vocês. Não quero saber de linhas e de colunas, isso no rascunho. Eu quero saber, dia por dia, qual vão ser os palpites que você vai adivinhar. Então, esse processo, se vocês quiserem aplicar alguma ideia de diagonalização, sei lá o que, façam. Mas, no final das contas, eu vou querer uma lista. A numeração de todos.
Como? Não sei. Temos vários desafios aqui. Eu falei algo errado, eu falei que deveria ser mais fácil isso que isso, mas não, é o oposto, porque aqui, eu preciso dormir, aqui você precisa apenas escolher quais são os membros que eu escolhi, sem se preocupar com a ordem. Essa coisa é mais difícil, porque além dos membros que eu escolhi, você precisa falar qual foi a ordem que escolhi esses membros, e também se tem repetições, sei lá o quê. Então vamos resolver primeiro essa aqui, opostos infinitos naturais. Então, meus membros não são tuplas, são subconjuntos finitos de naturais. E para responder na tua pergunta, sim, tem esse e esse também tem. E o próximo que a gente vai ver. Como? Parece muito com reais. Vai se aproximando. Vamos ver que não é, não parece com reais. E vamos ver por quê. Hoje já. A unidade 3, não tenho o que falar mais, né? É. Bem, bora! Tá, primeiro dia você vai adivinhar quem é? Vazio. Tá, não pode ver, né? Ok. Tá. Vou deixar para os outros. Ok. No segundo dia? Não faz sentido também, segundo dia que deve ser. Singleton? Qual é o teu problema com zero? Ok. Ok, agora depois vamos pensar. Mas faz sentido que essa é uma razoável estratégia ia começar assim. Pensem todos, escrevem e alguém falar. Não é difícil. Como? Ué, esse é aquele... A gente tem encontrado em homework passado, supostamente. É o power-set finito, a coleção de todos os conjuntos finitos do seu argumento. Ninguém ainda? Espera aí. É bom tentar estratificar o meu conjunto. Faz sentido o que eu falei? Como o cantor contou esse aqui, ele conseguiu uma estratificação onde cada stratum é finito. Não vou conseguir uma estratificação com igual quantidade de membros, nem a do cantor foi, mas minha estratificação precisa ter cada stratum finito. Se eu conseguir isso, já está de boas. E vamos pouco a pouco precisar de lembrar, a gente precisa lembrar um pouco aquelas ideias de contar, na contagem, a análise combinatória de FMC1, às vezes você quer contar os membros, a cardinalidade de um certo conjunto, e é meio difícil enxergar o que está acontecendo lá, e você fala, tá, vou traduzir essa coisa para um outro conjunto, uma biseção, uma tradução de cada membro lá, eu vou contar os membros aqui, porque se tem uma biseção, a quantidade é a mesma. A gente vai ver uma ideia muito relevante com isso. Canto fez isso com os naturais e os reais, não foi? Os reais ainda não sabemos o que está acontecendo. Então vamos chegar lá daqui a pouco. Aí eu farei um conjunto desse conjunto de cima.
Não, porque se eu pegar conjunto desse conjunto, eu já não estou mais no meu conjunto. Meu conjunto tem subconjuntos naturais. Sim, tá. Faz sentido? Ok. E o próximo? 00. Estou em conjuntos. 001 é isso. Essa? Não. 0,2. Vamos esperar isso para outro dia. Para outro dia? O próximo dia seria... Também vamos esperar. Outra ideia? Próximo palpite? 1 e 0. Não, 1 e 0 é 0. Fala de novo. 1 e 0. Não, o 1 e 0 é esse conjunto. Conjuntos não tem ordem. O singleton não é uma ideia boa. E agora, próximo? Eu arriscaria 1 e 2. Até talvez faria mais sentido trocar a ordem desses dois para ficar mais claro. E agora? Singleton 2. E agora? 2 e 0. Vamos devagar. Primeiro 0,2. Depois 1, 2. Depois esse não é 3. Esse é coeficiente. E depois? 3. Não. 0, 1, 2. Depois? Singleton 3. Ok. Estamos pegando o jeito. E depois aqui? 0, 3. Que mais? 1, 3. Que mais? 2, 3. 2, 3. Que mais? 1, 2, 3. Não, 0, 1, 2, 3. Não. 1, 2, 3, depois 0, 3. 0, 1, 3, sim. Não bota repetido não, Não. Aqui dentro? tipo 3, 3. Não. Pode, mas o 3, 3 é exatamente o mesmo conjunto com o 3. Porque são conjuntos. Então, 0, 2, 3. 0, 2, 3. Agora o 4. Não? 0, 1, 2, 3. Exatamente. Aí 5, 4. Ok. Então, eu esqueci algum? Cadê o quê? 1, 2, 3. Faltou aqui. Nesse stratum tem que entrar 1, 2, 3 também. Cadê? Depois de 2 e 3. Aqui não está muito arrumado. Esses dois eu pularia para frente. 0, 3, 0, 1, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Ok. Depois seria o 1, 3, o 1, 2, 3. Depois o 2, 3. Faz sentido? Essa está mais arrumada assim? Ou não? Esquecemos algum? Moisés pegou bem, a gente roubou lá. Bem, então, cadê minha estratificação? Essa? Aqui? 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 Próximo vai ser o... E por aí vai. Então qual a ideia? Entendemos a ideia, certo? Cada vez você fala que agora eu vou falar todos os subconjuntos. Tá, não vou falar, vou pedir. Qual seria uma definição que eu posso dar para cada stratum? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado Não, formalmente quero definir o enésimo stratum. Qual vai ser? 2 elevado a n. 2 elevado a n é um número. O stratum é um conjunto de conjuntos de números. Quero descrever isso, esse conjunto aqui. O conjunto de todos. O S2, sei lá, o S2, 1, 0, menos 1, tá? Qual seria o SN então? Será o conjunto de todos. Começou bem agora, obrigado. O conjunto de todos os? Os SIs. SIs. Ou com I menor do que N, né? Ou. É que a ideia é que os elementos que estejam aí eles sejam menores do que o valor do extrato. Seria como se fosse o conjunto de todos os elementos formados até entrar os elementos. Bem, é uma ideia recursiva para fazer isso. Poderia falar que o SN é o conjunto de todos o que é? O conjunto de todos os
vai ser meio complicado escrever isso, mas não tanto. Vai ser a união de I0 até N-1 dos S e I, e isso unido com o singleton N. O que isso quis dizer? Pega todos esses aqui que aconteceram antes do teu e faça uma uniãozinha com o 2. Mas uma maneira talvez pouco mais legível seria falar que o SN tem, usando palavras, frases, o SN é todos os, sei lá, C, tais que o C é um subconjunto do a gente tem essa notação de N barra, lembramos? A N barra é ok, então se eu quero dizer até N, então na verdade parece que seria melhor chamar esse de S2 e esse vai ser o S3 e esse vai ser o S1 e esse vai ser o S0, perfeito. Então nesse caso, segundo o SN vai ser igual com o C, o conjunto de todos os 6, tais que o C é o subconjunto de N barra e o máximo elemento de C é igual com o N-1. E isso é verdade para todos os N's maiores que 0. Faz sentido isso? As duas devem fazer. Esse grupinho aqui são todos os subconjuntos que vão até 2 e tem o 2. Certo? Fala. Espera aí, não precisamos achar terceira maneira para descrever a estratificação. É a outra tentativa. Tem várias maneiras para definir isso, não importa. Entendemos qual a lógica, entendemos que esse conjunto então é contável também, próximo, todos os strings feitos por alfabeto, os naturais. E aqui tem a dificuldade que não basta apenas falar quais são os números que escolhi, você precisa formar toda a tupla, na ordem certa. Se escolhi 1, 1, 3, se você falar é o 1, 3, 1, vou falar não, nada mais. Bora lá, rápido, isso é bem parecido com o anterior. Alguém? Tipo 0, 1, 0, 1, 0. Exatamente. A gente tem que fazer exatamente a mesma coisa, só que para qualquer conjunto que você escolheu, em cada stratum que você está, você precisa pegar todas as permutações dele. Mas nada mais que isso. É como se cada stratum, que já era finito, vai ser quebrado em mais strata, mas cada um deles strata também vai ser finito, porque se eu tenho um conjunto finito, as permutações todas desse conjunto são finitas. Aí você... só para entender uma coisa, porque tem um detalhe. Se eu tenho o 0, 1... não é tão simples, mas a ideia é boa. Se eu tenho esse, qual vai ser o stratum que vai corresponder? 0, 2, 1. Espera aí, esse, segundo Anderson, vai corresponder a várias tuplas. Quais são essas? Todas as permutações aqui, 0, 1, 2... 1, 0, 2, 0, 2, 1. Qual é o meu problema? Todos eles têm o tamanho 3, aí minha pergunta é, quando eu vou contar esse? Porque se eu esquecer o fato que ele é tupla, visualizar como conjunto, ele vai acabar equivalente com ele. Então a ideia de Anderson é muito boa, mas precisa um certo ajuste lá. Qual é esse ajuste? Entendemos o problema? Diferenciar cada elemento. O problema é que o que eu falei antes é errado, porque as pequenos stratumzinhas lá, se você ficar lá, os stratumzinhos agora vão ser infinitos. Até para o próprio singleton 0, você tem uma infinidade de tuplas que correspondem aqui, porque você tem o 0, o 0, 0, o 0, 0, 0, etc, etc. Então aqui precisamos fazer uma coisa um pouco mais... Eu acho que era indexar cada posição do elemento. Pega esse número que você colocou aqui em cima.
Sim. Uhum. Posição 0. Posição 1, 2, 3, 4, 5, certo? Isso. Aí cada elemento é diferente um do outro. Mesmo sendo o mesmo elemento, a gente vai saber que ele é diferente. Dando uma posição. Vou cobrar, beleza que você entende isso, eu não entendi, mas a pergunta é, primeiro dia você vai adivinhar o que é? Tem como arrumar tudo com essa ideia tua tem como enumerar mesmo o meu conjunto? Eu acho que sim. Qual é o teu primeiro palpite? Primeiro dia. Você adivinha quem? 0. Não, peraí, você tem que adivinhar tuplas de naturais. O 0 é um natural, não tupla de naturais. Eu daria posição para ele, daria uma caixinha para ele. Não, você entrou no jogo e você quer adivinhar qual é a tupla que eu estou pensando. E a única direito que você tem é perguntar cada dia, tua tupla é aquela? Nada mais. Então, o primeiro dia você tem que formar uma tupla e me perguntar se é essa a tupla que eu estou pensando. Faz tudo? Como? O símbolo vazio não é uma tupla. É um conjunto. Essa coisa não é uma tupla feita por naturais, é uma tupla feita por conjuntos. Vamos acordar. Então 0, 0. Essa é uma tupla, beleza? Talvez no primeiro dia você queira adivinhar essa tupla. É meio esquisita a escolha, porque faria sentido começar com uma tupla vazia, sei lá, mas beleza, o teu primeiro palpite pode ser esse. Alguém tem uma ideia de como atacar isso? Não, tá. Eu vou esperar mais porque até agora estamos apenas fazendo o cúmulo que supostamente todos vocês tentaram fazer para hoje. Então, vamos lá. Primeiro eu vou pegar... Eu não posso falar, eu vou estratificar com os tamanhos das tuplas. Por quê? Porque já em tamanho 1 tem uma infinidade de tuplas. Não posso estratificar falando com o máximo elemento que aparece na tupla. Porque ele é infinito. Qual é o infinito? Os naturais. Aqui, não, agora o problema não é que os infinitos são naturais. Porque se eu limitar, falar primeiro as tuplas que chegam até número 5, eu esqueci o resto dos naturais, então não tem problema. Qual é o meu problema? Eu acho que o problema é a posição. Sim, mas formaliza isso um pouco melhor. Não multiplicidade é agora o meu problema. Não, o tamanho da dupla pode ser arbitrariamente grande. Mesmo se eu me limitar apenas nos números 0 até 5, eu posso criar strings de tamanho milhões usando só esses. O alfabeto é infinito. Mesmo se eu limitar o alfabeto para ser finito, as tuplas que eu posso criar é uma infinidade. Mesmo se você me dar só um símbolo, eu posso criar uma infinidade de duplas. Qual é essa infinidade? Me dá o símbolo x, x, blá blá blá. Então não posso estratificar nem pegando primeiro as tuplas que aparecem até 0, depois as tuplas onde o máximo é 1, que é exatamente a estratificação que a gente fez aqui. Não funciona. Não posso também falar primeiramente com os tamanhos, as tuplas de tamanho 0, que é a estratificação que a gente fez aqui. Não funciona, porque o primeiro tamanho 1, tamanho 0 não, mas tamanho 1, você já vai ficar preso. Que tal estratificar nas duas coisas? Falar primeiramente, eu vou em todas as tuplas que têm tamanho até, sei lá, K, e onde o máximo número que aparece é o K. Dá para entender o que eu falei? Dá a definição do K com tracinho em cima? Assim, do tamanho da ordem que está aqui. Não, estou tentando descrever qual é a ideia da minha estratificação. Então, primeiramente, vou contar todas as tuplas que vão com tamanho até 0 e onde o máximo membro que aparece é o 0. O maior não tem mais que 0. Então, é só o 0. Então, só vazia, porque eu falei tamanho 0. Tá. Certo? Aí, depois, vou aumentar o tamanho da minha coisa. Eu vou falar, permito chegar até 1. Então, agora eu vou ter o 0 e o 1 eu não tenho mais. Por causa da limitação do máximo, e não do length da tupla. Depois, eu vou considerar tuplas até tamanho 2, onde aparece
O 2 também, ou até o 2. Aí vai pegar todos esses que estão em cima. Vou ter o próprio 2, vou ter o 0, 0, vou ter o 0, 1, vou ter o 1, 0, vou ter o 1, 1 e vou ter também o 0, 2, blá blá blá. Tá? Faz sentido? E depois vou fazer o quê? Aumentar. Aqui vão aparecer tuplas de tamanho 2 e 1 também. E no próximo stratum vão aparecer tuplas de 1, 2 e 3, certo? Só que cada tupla delas, agora, possivelmente vai aparecer o número 3 também. Concordamos que essa coisa funciona? Agora, não importa qual é a tupla que adivinhei, se você seguir essa estratégia, com certeza, um belo dia você vai adivinhar a minha tupla. Mesmo que seja 0030 vai aparecer quanto? Naquele stratum que considera os tamanhos até 4. E como se você falou 0030, já está lá. Agora, se você falar 0060, essa tupla vai aparecer no stratum das tuplas que tem até 6. É 7, 6, sei lá, talvez eu perdi um off by one. Faz sentido? Ok? Oi? Mas se a tupla de 2 números, esse vai para o 0 e 3. E o 0 e 3 vai aparecer assim que eu vou introduzir o número 3, porque nesse momento eu vou pegar todas as tuplas de tamanhos menores também de 3. Aqui, né, assim que eu introduzir o 2, apareceu essa tupla também. Então, muito depois, no stratum 1000, você vai ter esse cara e você vai também ter esse cara. E todos os strings que aparecem até o 1000. Bem, ok. E o último palpite que era para hoje foi o power set finito de naturais. Ou seja, agora eu vou adivinhar um conjunto finito feito por conjuntos finitos feitos por naturais. Um exemplo de uma coisa que talvez eu vou escolher é essa. Pronto. Talvez foi o que eu escolhi. Sim, 203. Isso é colchete e isso é colchete. Chave, sei lá como o nome é chave. Então você não sabe nem qual o tamanho dos conjuntos, do conjunto que eu escolhi. Aqui é 1, 2, 3, 4. E nem o tamanho dos power set. Nem os tamanhos dos meus conjuntos que eu escolhi, não sabe nada. Qual será uma estratégia? Será que tem? Como? É conjunto. É conjunto. Então não vale. Não existe ordem neles. Acho que se não for infinito, sempre vai ter. Se não for o quê? Infinito, sempre vai ter uma estratégia. Faz sentido essa afirmação? Aqui parece meio desafiador, meio assustador. O fato é que É desafiador, mas pelo que eu pude perceber, sendo contável. aí Igor está dizendo aqui, Fernando Igor está dizendo, é muito suspeito que o professor aqui está botando esse Fzinho para sempre. Cadê o power set real? O power set de verdade, sem infinito? E ele tem razão. Qual seria um argumento muito simples mesmo, para nos convencer que a gente já resolveu esse problema? Eric, fale. Se você em cada número você botar na verdade uma estrada do aqui, aí já dá. Eu quase ouvi as palavras que queria ouvir, não tenho certeza se é o que você quis dizer, mas a gente acabou de provar que esse cara aqui é contável. Então aplica ele no primeiro termo. Não faz sentido falando. Vamos ver quem é esse ele. Porque ele é um conjunto, não posso aplicar conjunto sem nada. Mas o que eu posso fazer. A estratégia que aplicamos nele. Pois é. Utiliza a estratégia. Peraí. Esse cara aqui, a gente provou que é um conjunto contável. Tá. O que quis dizer isso? Eu tenho uma biseção dele para os naturais e vice-versa. Biseções são invertíveis. Ou seja,
qualquer membro dele, eu sei que corresponde a um número natural, certo? Existe essa tradução entre naturais e esse conjunto. Eu sei que essas coisas aqui são equinúmeras. Ou seja, eu posso traduzir qualquer membro aqui dentro para o número que ele corresponde. Esse, na verdade, eu já sei qual foi o número, foi o 0. Esse cara não sei qual foi o número, mas foi meu grande, certo? Por quê? Quem é contável? Isso? Sim. Não, o que me importa é que esse cara aqui é contável. Tá, não, desculpa. Então eu sei que aqui corresponde um número natural, talvez o número natural que corresponde aqui foi o 9. Esse cara aqui com certeza vai ser um número bem maior, talvez é o 203 ou 200. E esse cara aqui talvez é o 10.030. De onde chegaram esses números, esses rótulos aqui, esses nomes novos para esses conjuntos? Graças ao fato que aqui tem uma correspondência. E isso resolve o meu problema. Porque é só aplicar essa estratégia, onde antes de essa estratégia vai falar, ei, no primeiro dia faça isso, no segundo dia faça isso, no próximo dia, sei lá, faça isso, depois isso, sei lá o que, como a gente adivinhou isso, segundo. Aí eu vou consultar minha estratégia lá, mas antes de jogar no meu jogo eu vou traduzir esse membro. Então esse cara aqui vai corresponder a qual palpite? Qual vai ser o meu primeiro palpite desse jogo lá? É o vazio? O vazio? Não. Ah, tá. Certo. O primeiro, tá. Eu pulei essa coisa aqui. Vai ser o próprio vazio, certo? E no próximo dia eu vou jogar o quê? Como assim o número 1? Não, sim, Não, eu preciso adivinhar esse tipo de coisas. Conjuntos finitos feitos por conjuntos finitos de naturais. Isso é. Então aqui, como eu achei isso, eu traduzi todos os membros aqui. Aqui não tem nenhum, eu fiquei no vazio. Beleza. Aqui, qual vai ser? Certo. Eu vou traduzir o 0, vai ser esse, então vai ser isso. Sim. Depois vou jogar o quê? Aí vai ser Não é tão difícil. É o conjunto que tem só um membro. Aquele conjunto que tem o nome 1. 0, 1. É esse aqui. E esse aqui vai ser quem? O conjunto que tem dois membros. Aquele cujo número é 0, que foi o vazio. E aquele cujo número é 1, que foi esse cara aqui, que é o Singleton. Singleton vazio. Singleton 0. Nada é Singleton, não. Como? Singleton 0, não? Não, porque aqui não tem assim. O 1 é L, o 2 é L, o 3 é L, o 0 é L. Então esse é o 0 e esse é o 1. Faz sentido o que está acontecendo? Então, se eu perguntar agora o power set, para qualquer K aqui, aplicar o power set finito de power set finito K vezes, tem estratégia. É só ficar aplicando as traduções. Beleza? Então, Cantor tem achado todos esses conjuntos e cada vez que ele tem sei lá, não agonia, como falar, ansiedade para descobrir um conjunto que não vai ser contável, até agora ele consegue provar que todos eles são equinúmeros, todos têm o mesmo tamanho de infinidade dos naturais. E um conjunto que ele não tem conseguido provar a mesma coisa é o conjunto de reais. Mas isso não quis dizer que não é contável, talvez, porque antes de Cantor descobrir o argumento diagonal, também foi difícil enumerar os racionais.
Então, o fato é que, por enquanto, não temos uma numeração dos reais, não quis dizer que amanhã Fernando Igor vai dizer, eu achei uma. Beleza? Mas, agora chegamos num teorema muito importante de Cantor, que ele provou que os reais é um conjunto incontável. E a coisa mais impressionante, então, para pensar é que, no mesmo sentido, se eu perguntar qual foi o mais impressionante teorema que a gente viu na aula passada da Grécia Antiga. A gente provou isso. O raiz de 2 o quê? Irracional. É irracional. Certo, a gente provou isso. Não. Transcendental não é transcendental. Por quê? Porque ele é raiz desse polinômio. Não é transcendental. Mas a gente provou que o raiz de 2 é irracional. E a gente ficou feliz, mas é daí. Isso não é tão impressionante. Quem liga sobre o raiz de 2 ser irracional, racional? A descoberta enorme desse teorema não é que o raiz de 2 é irracional, é que existem racionais. Porque antes desse momento a gente não sabe se existem racionais ou não, e a gente descobriu raiz de 2, então, o mundo não é feito, o mundo dos números não é feito apenas por racionais. Então essa é a descoberta grande. No mesmo sentido, não é tão impressionante apenas o fato especificamente que os reais é incontável. A grande descoberta é que achamos um conjunto com uma infinidade maior, uma infinidade que não tem como contar. Então sabemos que não existe apenas um nível de infinidade, uma infinidade só. Então essa é a coisa mais importante. E essa ideia... Tá, vamos ver a prova primeiro, depois vamos voltar sobre a ideia. Em vez de provar que o R é um conjunto incontável, a gente vai focar no 0, 1. E eu vou dar uma prova errada que o 0, 1 é incontável. Então, o que preciso fazer para provar que é incontável? Porque para provar que é contável, eu preciso achar uma bijeção com os naturais. Ou sobrejeção, sei lá. Preciso contar os membros dele. Como posso provar que um conjunto não é contável? Preciso provar que qualquer possível enumeração, suposta enumeração de todos os membros dele, na verdade esqueceu pelo menos um membro. Isso prova que você não pode enumerar todos os membros. Então, vamos supor que Fernando Igor chegou aqui amanhã falando que ele conseguiu enumerar todos os membros do 0, 1. A gente vai provar que esse conjuntinho, que parece tão menor dos reais, já é incontável. Então, a gente vai cobrar Fernando Igor. Ele falou, eu achei uma numeração aqui, A0, A1, A2. Eu consegui enumerar todos os membros desse intervalo. A gente vai pegar esses números dele e a gente vai escrever um abaixo do outro. E a gente vai escrever a expansão decimal desses números. Sendo entre 0 e 1, eu sei que todos começam com 0, vírgula. Certo? E depois tem dígitos. Todo dígito é um dígito entre 0 e 9, certo? Então, vamos dizer, vou dar um exemplo, que ele começou aqui dizendo, sei lá, 3, 2, 5, 7, 8, blá, blá, blá. 2, 1, 1, 0, 3, blá, blá, blá. Depois, sei lá, talvez tenha o 0, 0, 0, 0, 0, blá, um pelo momento teria esse também, né? 3, 4, 3, 9, 8, blá, blá, blá. 2, 2, 2, 2, 2. Ok. Por que ele começaria dessa forma aí? Porque ele é doido. Tentando sistematizar pelo menos isso. Não, ele não precisa justificar nada, ele achou essa, certo? A ideia, o que eu preciso fazer é mostrar para ele que ele esqueceu pelo menos um. E aqui chega a maravilhosa ideia de Cantor, que é o segundo argumento diagonal. Ele falou, peraí, você está afirmando que aqui você tem todos os membros de 0 e 1. Eu vou construir um número aqui que vai ser diferente de qualquer um deles. Como ele conseguiu isso? Ele olhou nessa diagonal aqui. E o que ele fez?
A primeira posição aqui, vou pegar esse, eu vou alterar. Vou escolher um número diferente. Por exemplo, 4. Poderia ser 2 também. Que é 2 ao quadrado. Do quê? 4 que é 2 ao quadrado. Certo. Ok? Depois, vou no próximo, eu vou alterar ele também. Vou mudar esse. 2. Depois, 1. Eu fico somando 1, mas não preciso ter uma. Apenas posso alterar, certo? 9. 0. Certo, 0. 3. 3. E por aí vai. E agora, como posso convencer Fernando que ele esqueceu esse número? Esse número não aparece nessa lista. A lista dele é infinita. Certo? Mas esse número eu estou afirmando que não é nenhum deles. Por que para todo I natural o W é diferente do AI? Essa é a pergunta. Ou seja, por que esse número não está aqui? Quem quer dar uma resposta? É muito fácil. Se você comparar, ele tem um dígito diferente, realmente. Com certeza. Por que o W não é o A3? Porque o 9 é diferente do 0. Na posição 3, 0, 1, 2, 3, ele é diferente. Por que o W não é o primeiro? Porque na posição 0 eles são diferentes. O W foi construído nessa forma para discordar com todos os A's na posição I. Pelo menos uma posição. Exatamente na posição I, talvez nenhuma outra, não sei. É que é só necessário. Como? É só necessário para ser diferente. Mudar. Certo, se mudar um dígito, vai ser diferente. Pergunta. Agora Fernando vai falar, cara, foi mal, esqueci esse, eu deveria botar ele, na verdade, primeiro na minha lista. Aqui a lista real, que tem todos os membros de 0 a 1. Só tinha esquecido esse cara. O que a gente vai falar agora? Bota um W' e faz o mesmo processo. Agora você vai aqui, certo? Nessa diagonal, e você vai criar um número que está fora. Concordamos então que para qualquer suposta numeração desse bichinho aqui, não tem condições de ser sobrejetora. Sempre você vai esquecer pelo menos um cara. Ok. Mas eu falei que eu ia mostrar primeiramente uma prova que não é correta. Então, em algum ponto, um detalhe eu roubei. Felizmente, é detalhe muito facilmente corrigível para a coisa que me importa provar. O que me importa provar? Nada sobre isso. O que me importa provar é que existem conjuntos incontáveis. E essa prova serve. Só que essa prova não prova isso sobre... Qual o ponto que eu roubei aqui? Não colocar o 0. Como? Como? Não colocar o 0 em uma linha. Não, o 0 está... Por que não? Ele tem essa forma. O 0 pode ser escrito nessa forma. Ah, tá. 0.0. Certo? E 1 também. Espero que concordamos que isso é o número 1, tá? Sim. Ok. Então, o 0 é aqui, o 1 é aqui. Qual o problema então? Teremos possíveis reversões, tipo o 0.29 não seria igual ao 0.3? Tenho um problema exatamente com esse ponto. O 1 é quarto, por exemplo. Está aqui. Como você vai... Quando Fernando Igor vai falar, ei, meu primeiro número 1 sobre 4. Qual é a representação dele? 0,25. Eu preciso assim, nessa forma, certo? Então eu quero uma infinidade lá. Então, certo? Só que ele tem mais uma, né? Qual é? 2, 4, 9, 9. Certo. Então o primeiro detalhe é que assim que ele vai me dar uma reais, não é determinado qual é a... Porque não tem única. Tem reais que tem só uma, mas tem reais que tem mais que uma. Mas eu posso resolver esse problema falando aí, vou escolher, porque se tem duas, uma termina em uma infinidade de noves e a outra termina em uma infinidade de zeros. A única possibilidade no sistema decimal seria essa. Então posso resolver esse problema muito facilmente falando aí, eu vou escrever todas as coisas dele e eu vou escolher a forma que termina em noves.
Então, o 1/4 não vai ser esse, vai ser esse. E esse problema foi resolvido. Agora, o único problema que falta resolver é que quando eu falei que basta só diferenciar alguém, e Fernando Igor falou isso é suficiente para garantir que eles são diferentes, não é. Aqui a prova que isso não é suficiente. Por exemplo, vamos esquecer o W, vamos pegar aqui o... Então, vamos botar aqui... quem mesmo? Então vamos supor que o primeiro número foi o 1, então eu vou escolher essa representação do 1. E vamos supor que na lista dele, em todos os lugares aqui tem 9. Isso vai criar um problema para mim ou não? Não, vai criar não. Então vamos lá. 2, 5, 0, 0, 0. Beleza. 1, 4, 9, 9, 9. Ok, agora se eu aplicar esse processo aqui, é esse o processo que eu aplicar ou não? Alguém consegue me ajudar? Aqui eu vou criar o 2, 5, 0, 0, 0. Exatamente, esse é o meu problema. Ok, 2, 5, 0, 0, 0, mas talvez aqui ele tinha o 0,24, exatamente. Então, eu roubei nesse passo, certo? Mas isso é muito fácil de resolver. Em vez de falar soma 1 ou tenha liberdade de trocar os dígitos na diagonal, vou falar o seguinte: ei, se o número aqui é 5, bota 6, ou 5 bota 6, e todo o resto bota 5. Assim eu garanto que eu troquei todos, e garanto também que não criei nenhuma coisa que termina, sei lá, em 9, 0, sei lá o que termina. E agora isso vai ser suficiente para matar até os reais, lá, o intervalo dos reais. Oi. Dá uma explicação de novo nessa parte aí, que você pega o 5, bota 6. Vamos aplicar esse algoritmo aqui. E vamos supor que aqui apareceu, sei lá, um 5. Então, qual é o número que eu vou criar? Vai ser o 0,6? Não, 6. Não. Eu troco 5 por 6 e todos os outros boto 5. Então, seria 0, 6, 6, 5, 5, 5, blá blá. O número que eu vou criar aqui, com certeza não vai terminar em 9, com certeza não vai terminar em zeros, é feito só por 6 e 5. Tá bom? Ok. Bem, mas por que eu falei que isso não me importa na verdade? Porque o que eu estou procurando achar é conjuntos com incontáveis. E vamos esquecer os números e as expansões deles. Eu posso considerar todas as sequências binárias, feitas por 0 e 1, por exemplo. Agora, o que significa sequência? É uma função de naturais para 0 e 1. Então, esse conjunto, o conjunto de todas as sequências de zeros e uns, é incontável. Exatamente por o mesmo motivo. Se alguém pegar assim e falar, ei, eu tenho todas as sequências de zeros e uns, aqui F1, F0, F1, F2, a gente vai falar aí, me dá as sequências desses membros mesmo. Sei lá o que é. E como eu vou definir uma função que ela é diferente dessa? Vamos fazer essa definição formalmente. Eu quero definir uma função fzinho, sem índice, que garanto que ela é diferente com todas elas. Qual vai ser a definição dela? A função, né? Eu quero definir a função. Mas ela é de naturais para 0,1. Essa é F0. Qual é F0 de 0? 0. Qual é F0
de 1, 0, de 2, 0, de 3, 1, certo? Então cada fzinho é uma função de naturais. Então para definir meu fzinho, que deve ser diferente de todos eles, eu preciso definir uma função. Então f de n igual... A sequência de todos esses Posso elementos dar- que estão no- Como? A sequência de todos os elementos. Eu posso Espera aí, fale. Retorna a sequência de todos os zeros e uns. Que... Não, peraí, você precisa definir uma função, certo? F de naturais para 0, 1, definida pela... Você vai escrever uma coisa que tem que ser entendível para alguém que pegou até a unidade 1.2, você sabe o que são funções. Aí, como vamos definir isso? F de n igual... Aí, O que você escreveu aqui? Como se fosse concatenação de 0 a 11, aí F00, F1. Pera. Não, a gente vai fazer a mesma ideia. Vamos olhar aqui e trocar tudo isso. Pegava o índice 0, né? Então, o F... Da F1 pegava o índice 1, da F2 pegava o índice 2. Certo? Como vou escrever isso aqui? F de n igual... Tá, vou trocar a letra porque talvez a letra que confunde. G. Agora melhor? Como vai ser? O G na posição n vai ser o quê? Vai ser G0. Vai ser o quê? Não, vai ser F de N. Fzinho n De N. de n. Posso trocar pelo. Usar uma função que vai. Tem que for 0, aí. Isso aí, certeza. Certo? Faz sentido? Sim. Isso então vai dar o que aqui? 1, 1. Vai ser trocar. Vamos botar aqui um 1, sei lá. 0, por aí vai. Ok? Bem, aqui essa auto self-application, você pega no índice I e olha o que acontece lá. Bem, então já temos um conjunto, o conjunto de todas as sequências binárias. Acabamos de provar que ele é incontável, sem nenhuma coisa errada, sem nenhum detalhe para resolver. Por que isso resolve o problema para os reais? Agora preciso dar uma coisa que deveria ser óbvia para todos, mas acho que não é. E para ser mais dramático, eu vou usar as duas partes. Então vamos dizer que isso aqui é o 0 até 1. O intervalo 0 a 1 de reais. E eu estou em base 10. Minha pergunta é, o que significa essa representação que a gente tem aqui, por exemplo? A gente sabe ler isso. Eu quero demonstrar uma maneira geométrica que talvez vocês não tenham pensado nessa maneira de interpretar isso como um certo algoritmo, na verdade como certas instruções, no sentido que no mesmo sentido que alguém está te perguntando onde fica essa ponta negra e você fala, vai para lá, depois vai para lá, depois lá e você vai achar. Então quero pensar as instruções, essa coisa, esse string aqui 0,25 como uma sequência de instruções para determinar o número que estou pensando. E a gente vai ver com essa coisa não existem representações finitas. Vamos entender o que eu quis dizer. Sendo no decimal, isso quis dizer o seguinte, que eu preciso dividir meu conjunto em 10. Então, essa coisa eu preciso dividir em 5, e isso vai ser meio difícil. Consegui? Consegui. Então, vamos supor que são iguais, tá? Não são. Então, esse aqui é o quê? Eu peguei o intervalo 0 a 1, eu dividi ele em 10. Por que 10? Porque a gente trabalha na base 10. Se fosse binário, eu ia dividir no meio. Isso é bem mais fácil de desenhar. Agora, eu tenho rótulos para cada parte que foi criada. O 0º partinho, o primeiro, o segundo, que não é o primeiro, mas enfim. Até o último, que é o 9.
E o que acontece? Assim que eu vou começar a ler o número que o meu amigo está querendo descrever, eu vou ler o string pouquinho a pouquinho. Assim que eu vou ler essa parte do meu string, eu vou ler isso como uma instrução. Ei, teu número fica no intervalo número 2, na rua 2, certo? Agora, o que eu preciso fazer aqui? Preciso dividir isso em 10 passos iguais, tá? Onde aqui tenho novos rótulos, de novo de 0 até 9. 0, 1, 2, blá, 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 9. Aí pega o quinto, E quinta rua. aqui, assim que eu vou ler o 5, eu sei, no início, eu sei que meu número mora aqui dentro. Agora eu vou saber que o meu número mora no 3, 4, 5, aqui. Então, estou aqui. E depois, dividir em 10, pegar aquele que tem o rótulo 3. Então, o mais que eu estou lendo, pouco mais do meu string, o mais que eu restringo o intervalo, fechado o intervalo, certo? Esses intervalos são fechados, isso é importante. Isso parece que é a estratégia top-down, né? Não, mas tem só uma coisa um pouco parecida. Peraí. Pergunta: se você quer descrever esse número aqui, como você ia descrever? 0, ou todos começam com 0, aqui? Qual a primeira instrução que você vai dar para um cara que ele quer chegar exatamente aqui? 3. E depois? Sim. 9. Porque você sabe então que ele está aqui, mas você quer descrever esse cara, então de todos os rótulos aqui vai ser o último. Então as instruções aqui vai no 3, e depois vai no último, e depois no último, é esse número aqui. Mas alguém poderia começar suas instruções escolhendo do outro lado, o 4. Nesse caso, ele ia falar, vai no 4, e depois no primeiro é o 0, certo? As duas as instruções, você vai acabar no mesmo número. Faz sentido isso? Ok. O que acontece se você tem um número binário? Você fica dividindo no 2. Quando você quer descrever certo número, blá blá. O conjunto, na verdade, que Cantor pegou para evitar o problema que eu falei, que tem números com duas representações, como você pode garantir que você não vai cair nessa armadilha? Pega a base ternária, não existe razão para pegar o decimal nenhum. Ternária é a melhor opção aqui. Por quê? Agora eu não vou pegar tudo isso. Porque você chega aqui, está morto. Você chega aqui e você fala o quê? Vou dividir ele em 3. E agora vou pegar 2 tipos de instruções. Vai para a esquerda, seria a esquerda, médio, centro, sei lá, direita. Mas eu quero considerar apenas aquelas que falam esquerda ou direita. Não quero nenhuma instrução do meio. Então, cada sequência de L, R, L, L, R, blá, 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 determina um número. Como? Se eu tenho essa sequência, qual seria onde fica meu número? Ele está aqui, então estou aqui. Agora vou jogar fora a metade dele. Eu vou para onde? Agora vou no right. Então, já apliquei o R. E agora? Vou dividir ele no meio. Eu vou no direito, certo? E depois de dividir ele no meio, vou na esquerda. Bem, esses são os números que ele vai... Não é o conjunto de todos os intervalos. Por exemplo, esse número não está no intervalo dele. Mas todos os números que podem ser escritos com essa forma é um subconjunto, vamos chamar ele de delta. Ele é um subconjunto de 0 a 1 e ele é, obviamente, incontável, porque para cada número corresponde uma sequência de zeros e 1, sei lá, e vice-versa. E literalmente, se eu escrever essas coisas no ternário,
Esse é um string de 0 a 2. 2, sei lá. 0 a 2, tá? Faz sentido? Então, o conjunto que ele mostrou realmente, primeiro que é incontável, foi o conjunto de todos os números entre 0 e 1, cuja representação no ternário não envolve o 1, que tem como escrever eles apenas usando zeros e doisinhos. Mas se essa coisa que é subconjunto do 0 a 1 é incontável, então o 0 a 1 também é incontável, porque é superconjunto dele. Não teria como numerar todos os membros dele. Se eu tivesse uma numeração dele, eu teria uma numeração do delta também, porque eu jogaria fora apenas aqueles que eu pulei. Então, estamos nessa situação onde finalmente encontramos uma infinidade maior, uma infinidade diferente do zero. E isso foi extremamente chocante para a época de Cantor. Sem dúvida, se ele tivesse nascido uns anos atrás, os cristãos da época teriam queimado com certeza, porque a única coisa infinita é Deus, sei lá o que. Que coisa está falando aqui de infinidade, se essas coisas são do diabo, sei lá o que. Felizmente, ele nasceu um pouco depois dessa época, mas mesmo assim, as ideias dele são bem controversiais. Mas para convencer, é uma maneira boa convencer a comunidade de matemática, começar a discutir no que você está falando, é mostrar aplicações. Beleza, todas essas doideiras das infinidades e tal, mas como uma aplicação imediata do que a gente já tem. Os racionais é contável, os reais é incontável. Logo, existem racionais. Faz sentido? O Q é contável. O R é incontável. Ou seja, bem maior. Logo, os irracionais, que é o R menos Q, deve ser incontável. Porque se fosse contável, se eu tenho dois contáveis, a união deles é contável. Isso também foi como para hoje. Como vou provar isso? Tenho um conjunto contável e mais um conjunto contável. Por que a união deles é contável? Tenho isso. Assim que eu sei que é um conjunto contável, como eu uso isso nas minhas provas, o que eu ganho? Eu ganho uma numeração. Eu tenho o direito de falar isso. E o D também é contável, eu tenho o direito de falar isso. Me dá uma numeração Dzinhos de D. E o que eu quero provar? Que o CD é contável. Qual uma numeração do CD? Do seu união D? Pois é, C0 D0, C1 D1, C2 D2. E isso é uma numeração do C união D. Se eu tenho na verdade, a gente já provou uma coisa bem mais forte. Se eu tenho uma coleção contável de conjuntos contáveis, sua união também é contável. Por quê? Se cada um deles é contável, a união de todos é contável. Cadê? Pega 2, conta, pega o resultado, conta com o terceiro, conta, pega com 4, conta. Boa ideia, mas espera aí, a gente não resolveu isso. Vamos botar os índices aqui. 0, 1, 2. Aí seria C1, C1, C1. Alguém vai adivinhar o que eu vou fazer? A gente provou isso hoje. Foi na aula passada? E na aula passada e hoje também. Não? Como vou contar os membros da união de todos eles? Sim, assim. Pronto. Tá? Então, uma contável união de conjuntos contáveis continua contável. Agora eu falei que cadê as aplicações? A galera estava esperando anos e anos para conseguir achar um irracional. Achamos a raiz de 2 e a gente fez festa, certo? Quando agora a diagonal de um quadrado de lado 1, não foi? Isso é para nos conversar que realmente existe, mas para nos conversar que não é racional, foi aquela outra prova que a gente viu. Mas aqui chega a cantora e fala, sabe uma coisa?
você está procurando, e parece tão difícil encontrar racionais, então parece que, num certo sentido, você está olhando para o céu, que seriam todos os números, e parece que as estrelas são os irracionais, porque é difícil encontrar uma raiz de 2. Quem mais você sabe irracional? Sei lá, o pi, que foi difícil muito provar que é irracional. O E, foi um pouco mais fácil. O quê? Raiz de 3. Raiz de 3. Tem certas coisas, mas não tem tantos exemplos. Aí chega cantor que fala na verdade, e se você olhar para o céu e pensar que o céu é certos números e as estrelas são um deles, na verdade você está sendo enganado. As estrelas, as exceções, são os racionais. Porque os irracionais é um conjunto bem maior do que os racionais. Ou seja, quase tudo é irracional, e certas exceções são os racionais. E os algébricos são transcendentais, que é bem mais diferente, porque de transcendentais, quais números conhecemos de transcendental? Você tem aquele doido Liouville, que ele conseguiu muito bem definir certos números transcendentais, mas chega cantor aqui e fala o seguinte: ei, os algébricos é contável. Se eu conseguir provar que os algébricos são um conjunto... Quais são os algébricos? Aqueles que são raízes de polinômios com coeficientes racionais. Ele fala: ei, eles são contáveis. Se eu conseguir provar isso, é muito fácil provar isso, a gente vai fazer isso agora. Logo, os transcendentais são o quê? Incontáveis. Porque se os transcendentais foram contáveis também, você ia unir esses dois, e o real seria, as reais seriam contáveis. Mas logo, os transcendentais são incontáveis. Ou seja, até aqueles números que até agora a gente estava pensando de muito selvagem, sei lá o que, doido, sei lá, estranho, procurar onde que estão, na verdade estão em todo lugar. É a gente que é a nossa cabeça humana, que é muito, muito esquisita, que conseguimos pegar exemplos muito tão arrumados que parece que na verdade no mundo real seriam as exceções. Como? Não entendi nada. Depois você explique. Porque basta para ganhar essa aplicação grande de cantor, basta agora provar que o conjunto dos números algébricos é contável. Como eu vou contar, como vou estratificar o conjunto de todos os algébricos? Vamos lembrar, algébricos são os números que são raízes de polinômios. Fale, Fernando Igor. Você pode contar os polinômios? Talvez. Posso contar os polinômios? E fazer o complementar. Posso contar ou não? É o que eu estou pensando. Olha, se os coeficientes deles são racionais, não podemos. Cada polinômio, agora vamos lembrar essa ideia de traduzir coisas para coisas. O polinômio A0, não, AN, XN mais AN menos 1, XN menos 1, mais blá blá blá, mais A1X mais A0, nada. Esse é um polinômio? Sim. Agora a Jonathan está falando, ele é determinado pelos coeficientes. Eu vou dar para ele um rótulo. Qual é o rótulo? O rótulo dessa tupla aqui de inteiros ou de racionais, tanto faz. A gente viu que podemos usar qualquer um dos dois conjuntos na definição, e não importa porque racionais e inteiros para nossos objetivos aqui é a mesma coisa, porque os dois são contáveis. Então, onde você vai mapear isso? Para o A0, A1, AN. Isso é finito. Como? Isso é finito porque são racionais. Isso peraí, a quantidade de todas as tuplas. Quais são todos os membros aqui? São esses. Tá certo? Para cada tupla finita feita por racionais, eu vou te dar esses racionais aqui, você vai pensar nesse polinômio. O que falta agora para nós conversar sobre... Falta um teorema forte, só que na época era bem conhecido esse teorema, e a gente sabe desse teorema, a gente conversou na aula passada. Meu objetivo aqui é contar todos os algébricos. Eu sei contar todos os polinômios, então eu posso botar aqui o primeiro polinômio, segundo polinômio, terceiro polinômio, e por aí vai. Posso contar os polinômios, mas eu quero contar os números algébricos. Qual é o detalhe aqui? É o chamado teorema fundamental de álgebra, que está falando que cada
polinômio de grau n Tem N raízes reais. tem? Tem N raízes. Tem até n raízes reais. Se você virar no complexo, tem n multiplicidades também, mas não tem mais que n raízes. Então, esse polinômio aqui, quantas raízes tem? Certo? Não. Não. Não é 0 raízes. Como você sabe que o grau dele é 0? Talvez o grau dele é estranho. Até 0, até a 0. Não, tem até o grau dele, que eu não sei qual é. Mas tem até df0. Tá. E o f1 tem quantas? Até o... Certo. Agora, não me importa quão grande é esse, o que me importa é que é um númerozinho finito. Então, se eu... aqui, nesse cara, correspondem uma quantidade finita de algébricos. E aqui, uma quantidade finita, idem. E idem. E o que eu tenho aqui? Uma enumeração de todos os números algébricos. Ou seja, os números algébricos são contáveis também. Ou seja, os algébricos que são as exceções. Os reais é uma coisa cheia de transcendentais. A gente tem dificuldade de encontrar esses caras. Mas Cantor praticamente está falando, ei, se você escolher um, e a gente vai formalizar isso na próxima aula, se você escolher um aleatório, real, a possibilidade, a probabilidade... De ser transcendental é maior do que de ser... Não apenas maior, é 1. E isso é uma afirmação bem chocante. A gente vai ver isso na próxima aula. Se você escolher um número real, a probabilidade que ele é algébrico é 0. A probabilidade que ele é racional é 0. Ou seja, Cantor está observando os outros caras lá, tentando, sangrando e suando, sei lá, para achar um cara, e ele fala, ei, eu tenho um outro método para escolher um número transcendental. Qual é? Escolha um aleatório. Se tua escolha for realmente aleatória, o número que você vai escolher com certeza vai ser transcendental. Bem, então, temos um clicker para terminar a aula, que é uma pergunta bem fácil, que era homework, então supostamente não precisamos pensar agora. Então, se eu tenho que OAB são dois conjuntos com números, tenho 3 afirmações que quero ver se são implicadas por essa afirmação. A primeira é que o power set finito de A é com número com o power set finito de B. A segunda é que a união de A é com número com a união de B. E a terceira é que a interseção de A é com número com a interseção de B. Interseção de B. Quando isso acontece, a gente fala que o operador respeita as equinumerosidades. Ou seja, você tem dois conjuntos equinúmeros. Se o PF respeita as equinumerosidades, quer dizer que aplicando o PF em cada um deles, os resultados vão continuar sendo equinúmeros. Não necessariamente com os anteriores, mas entre si. E aqui também, começa com dois AB do mesmo tamanho. Então, se unir cada um, vai ter o mesmo tamanho. Quem quer votar, pode votar e sair. Quem quer pensar, vou dar 1 minuto, mas isso foi homework para hoje. Então, desculpa, sim, as respostas. A pergunta é, quantas delas são verdade? E as respostas são 0, 1, 2, as 3. Temos 3 afirmações, a pergunta é quantas delas são verdades. Obviamente, o interessante não é falar 2, é para cada uma delas pensar e achar uma prova ou um contra-exemplo afirmando é ou não é. Só que o clicker não permite 8 respostas para cobrir todas as possibilidades. A pergunta foi entendível? Ou... Ok.
Como falei, quem quer votar, pode votar. Essa aí correndo. Quem quer pensar, podemos ficar mais um minuto. Dedos. Pegou, acertou. Ivan, Ailton, deu certo. Paulo. Moisés, Tarles, Igor. Anderson. Até agora só o Jonathan acertou. Wellington, Gerli, Reno. Eric. Tem Gerli também que acertou. Jefferson também. Pode contar o verbal mesmo? Pode. Sim. Duas. Vou ver depois. Tem mais? Não? Não. Opa. Certo. Não, apenas uma. Respeito às universidades. Qual é? O Paulo 7. Bem, precisamos provar isso. Se eu te dar, isso é essencialíssimo exercício para fazer, provar essa implicação. É extremamente fácil. É praticamente só unidade 1 que está acontecendo aqui, mas é essencialíssimo. Rápido contra-exemplo disso. Se eu pegar o A para ser esse cara, e se eu pegar o B para ser esse cara, satisfazem a hipótese? Quantos membros tem o A? E o B? Ok. E quantos membros tem a união A? E quantos membros tem a união B? 2. Contra-exemplo não faz sentido. Vamos achar rápido um contra-exemplo para a interseção. Não quero falar isso. Ainda mais fácil aqui. Eu acho que é a mesma coisa, não? Vamos ver. Se eu interceptar esse cara, é o quê? É o próprio zero. Se eu interceptar esse cara? O 0 e 1. Certo? Faz sentido? Bem, então a gente já tem dois exemplos que isso não é inferível. Isso é inferível. Mas quero uma prova aqui. Ou seja, os dados fornecem uma função objetória de A para B. O teu objetivo é definir uma função de polo finito A para polo finito B. E a mesma coisa é verdade se eu apagar o Fzinho. Tá? Bem, até mais. Vou dar um warning. Eu estou percebendo que ainda ninguém está fazendo homework. E a próxima prova vai ter os mesmos destinos como a primeira. Até mais. Um segundo.